Se alguém pecar. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote, este a tirará para fora do arraial, e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, hisopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Números 19, versículos 1 ao 10. Ao terceiro dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao 7º dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Números 19, versículos 12 e 13. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará hisopo e o molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Números 19, versículos 17 ao 19. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2, versículo 2. A redenção da cruz e a obra do Espírito Santo. Se um redimido vier a pecar, como pode ser restaurado para Deus? Este é um problema muito grave, pois a menos que tal pessoa saiba o caminho da restauração, ela não será capaz de voltar para Deus. Número 1. A obra do Senhor e a obra do Espírito Santo contrastadas. Pela sua morte na cruz, o Senhor Jesus nos purificou e redimiu de todos os nossos pecados. Ao virmos a Ele, o Espírito Santo nos iluminou e mostrou nossos pecados. Mas o que o Espírito Santo nos mostrou não é tão abrangente quanto o que foi realizado pelo Senhor na cruz. Essa diferença merece ser observada. Assim como a oferta pelo pecado em Levítico 16 incluía todos os pecados, assim o Senhor Jesus na cruz levou também todos os nossos pecados. Sua redenção cobriu cada pecado que você vem a cometer durante toda a sua vida. Na verdade, quando morreu na cruz, Ele levou sobre si todos os pecados da sua vida. No entanto, quando o Espírito Santo nos desperta para crermos no Senhor, Ele pode nos levar a arrepender apenas de nossos pecados do passado, não de todos os pecados de nossa vida. A convicção do Espírito Santo é baseada nos pecados já cometidos e não naqueles que ainda não foram cometidos.
Dessa forma, no dia em que fomos salvos, fomos convencidos pela luz do Espírito Santo de uma parte bem restrita dos pecados que o nosso Senhor Jesus carregou na cruz por nós. O que foi realizado pelo Senhor Jesus na cruz é totalmente inclusivo, mas fomos convencidos pelo Espírito Santo e recebemos o perdão somente daqueles pecados que cometemos até o dia em que cremos no Senhor. O Espírito Santo nunca tenta convencer-nos de pecados que ainda não cometemos. Não temos nem o conhecimento deles, nem o sentimento de culpa. Portanto, há uma diferença entre o Senhor levar os nossos pecados e o Espírito Santo convencer-nos deles. Isso é o que o apóstolo João tenta nos fazer entender. Número 2. A base para o conhecimento da graça do Senhor. Todos os pecados do passado são, com toda a segurança, perdoados. Todos os pecados cometidos antes do dia da nossa salvação, não importando a idade que tínhamos, foram perdoados. Devemos saber, no entanto, que os pecados que nos foram perdoados nessa ocasião são uma fração dos pecados que o Senhor de fato levou por nós. Somente conhecemos a graça de Deus de acordo com a nossa experiência em relação ao pecado. O Senhor, entretanto, carregou todos os nossos pecados de acordo com seu pleno conhecimento sobre nós, isto é, todos os pecados que cometeríamos. Pecando após ter sido salvo. Alguém que foi salvo e volta a pecar pode ficar em grande angústia. Desde que comecei a servir os Filhos de Deus em 1921, muitos têm me perguntado sobre este problema de pecar após ter sido salvo. Dizem: sei que o Senhor perdoou todos os meus pecados, que já estou salvo e totalmente perdoado. Mas desde que me converti, cometi novamente muitos pecados. Estou profundamente perturbado por estes pecados. O que posso fazer em relação a eles? Número 1. O que o Senhor carregou sobre a cruz? Espero que você tenha entendido que todos os pecados que você cometeu após ter sido salvo estão incluídos na redenção do Senhor Jesus, ainda que não se sinta perdoado. Suponha que um jovem de 16 anos tenha sido salvo e que até essa idade tenha cometido 1000 pecados. Proporcionalmente aos 32 anos, terá dobrado o número de seus pecados, isto é, terá cometido 2000. Porém, quando creu no Senhor com seus 16 anos, sem dúvida alguma ele orou: Senhor, agradeço-te por ter perdoado todos os meus pecados. Tu os levastes todos sobre a cruz. Isso não significa que cada um dos seus 1000 pecados foram perdoados? Suponha agora que, ao invés de ter sido salvo aos 16 anos, tenha sido salvo aos 32. O que diria ele ao Senhor naquele momento? Não seria a mesma oração? Senhor, tu levaste todos os meus pecados. Podemos ainda especular que, se ele fosse salvo aos 64 anos, oraria da mesma forma: Senhor, tu levaste todos os meus pecados. Evidentemente, em qualquer idade que alguém seja salvo, ele tem certeza de que o Senhor levou todos os seus pecados. Número 2. Diferenças na experiência. Se você foi salvo aos 16 anos, o Senhor certamente levou todos os seus pecados desde o seu nascimento até os 16 anos de idade. Saiba também que Ele levou todos os seus pecados dos 16 aos 64 anos. Você ter sido salvo mais cedo ou mais tarde não influencia o fato de o Senhor levar os seus pecados. Por esta razão, não seja tolo em perguntar o que o Senhor pode fazer com os seus pecados cometidos após a sua salvação. Se você fosse salvo anos mais tarde, seria possível Ele não levar os seus pecados? Não, o Senhor levou todos os seus pecados na cruz. O ladrão na cruz creu no Senhor em seu último suspiro, mas teve todos os seus pecados carregados pelo Senhor. Em outras palavras, o Senhor realmente levou os pecados de toda a nossa vida, ainda que no momento da salvação experimentemos apenas o perdão daqueles pecados cometidos no passado.
Como voltar para Deus após pecar? Não temos nenhuma intenção de encorajar os jovens irmãos a viverem vidas dissolutas. Em outra lição, lhes apontaremos o caminho da vitória. Lição 26, Livramento. Nosso propósito nesta lição é mostrar como alguém pode ser restaurado a Deus se pecar. Número 1. Um tipo no Antigo Testamento. Olhemos agora um tipo no Antigo Testamento que ilustra a restauração para com Deus após alguém ter pecado. A oferta singular da novilha vermelha. Números 19 é um capítulo muito incomum no Antigo Testamento. Todas as ofertas no Antigo Testamento são bois e ovelhas, mas aqui há uma exceção, uma novilha, fêmea. Todas as ofertas no Antigo Testamento eram mortas e oferecidas a Deus, mas esta oferta da novilha vermelha, embora morta e queimada, é muito diferente das demais. Enquanto todas as outras ofertas eram oferecidas a Deus para satisfazerem demandas correntes, isto é, a oferta pelo pecado, a oferta queimada ou a oferta pacífica, segundo a necessidade diária. Apenas a novilha vermelha não era para necessidade presente, mas era oferecida pelas necessidades futuras. Isto é para os irmãos jovens se lembrarem. Através de Moisés e Arão, o Senhor ordenou ao povo que lhe trouxesse a novilha vermelha. Note que não era um boi, mas uma novilha. Na Bíblia, o sexo tem significado. Tudo o que pertence à verdade e ao testemunho é representado pelo sexo masculino, enquanto o que diz respeito à experiência e vida é simbolizado pelo sexo feminino. Isso é um princípio no estudo da Bíblia. Abraão representa a justificação pela fé e Sara nos fala da obediência. Fé é objetiva, cheia de verdade, um testemunho. Obediência é subjetiva e experimental. A igreja, como é vista na Bíblia, sempre é referida como pronome feminino porque representa a obra subjetiva do Senhor nos homens. A obra da novilha vermelha é desta forma subjetiva em natureza e não objetiva. O sangue da novilha vermelha. O que deveria ser feito com a novilha vermelha? Após ser morta, seu sangue seria aspergido para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Isso era para indicar que o sangue fora oferecido a Deus. O sangue sempre opera em direção a Deus, se não é para Deus, é sem utilidade. Hoje somos redimidos porque Deus remiu nossos pecados. Aspergir o sangue da novilha vermelha para a frente da tenda da congregação 7 vezes era oferecê-lo a Deus. Nesse aspecto, essa oferta se assemelha às demais. Assim como as outras ofertas eram para a expiação dos pecados diante de Deus, esta oferta também o era. A novilha vermelha queimada. Aqui encontramos a característica especial da novilha vermelha. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimará. Toda a novilha deveria ser queimada, nenhum pedaço ficaria sem ser consumido. E o sacerdote, tomando pau de cedro, hisopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. O cedro e o hisopo representam o mundo, todo o universo. Na descrição da sabedoria de Salomão é dito que ele discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota no muro. 1 Reis 4, versículo 33. Figurativamente, então, todo o mundo foi queimado com a novilha vermelha. O estofo carmesim penso que representa nossos pecados, como encontramos em Isaías. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Em outras palavras, os pecados de todo o mundo foram consumidos com esta novilha que foi oferecida a Deus. Neste tipo, vemos a descrição da cruz. Quando o Senhor Jesus se ofereceu para Deus, Ele tomou sobre si na cruz todos os nossos pecados, os pecados de todo o mundo. Pecados grandes e pequenos, pecados de ontem, de hoje e de amanhã, todos estão incluídos.
Mesmo aqueles pecados que humanamente são imperdoáveis são parte da oferta. Todos os pecados foram empilhados na novilha vermelha e foram consumidos com ela. As cinzas da novilha vermelha. Após a queima, o que acontecia? Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e depositará fora do arraial num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Qual é o significado para a água purificadora? Reside aqui a singularidade da novilha vermelha. Diferentemente das outras ofertas nas quais o sangue era aspergido diante de Deus, as cinzas da novilha vermelha são guardadas para uma utilização futura. Sua eficácia estava no sangue. As cinzas que eram guardadas da queima da novilha vermelha, juntamente com o cedro, o hisopo e a escarlata, eram armazenadas em um lugar limpo. Qual era o propósito? Era que, se um dia um israelita pecasse tocando algo impuro, ele pudesse ir ao sacerdote, o qual misturaria as cinzas com água corrente e aspergeria sobre aquele israelita impuro. Em outras palavras, as cinzas eram utilizadas para retirar a mácula e o pecado. De acordo com o Antigo Testamento, uma oferta era requerida para cada pecado. Aqui vemos que é diferente. Aquele homem já havia oferecido a oferta e mais tarde tocou em algo imundo. Porque havia se maculado, ele não poderia ter comunhão com Deus. O que deveria fazer? Deveria ir ao sacerdote a fim de receber a água para a impureza, para que a sua mácula fosse limpa e o seu pecado perdoado. Esta oferta é um tipo bem diferente das demais. As cinzas da novilha queimada foram guardadas para a purificação de muitas máculas em dias futuros. Os novilhos eram oferecidos pelo povo que estavam conscientes de seus pecados. Se eu fosse um israelita, poderia trazer um novilho ou uma ovelha para Deus e oferecê-los como oferta pelo pecado, por estar consciente de meus muitos pecados. Mas a oferta da novilha vermelha era diferente. Era queimada não por causa dos seus muitos pecados conhecidos, mas ao contrário, como preparação para futuras purificações. Nisso vemos um outro aspecto da obra redentora do Senhor Jesus, bastante diferente daquilo que nos falam as ofertas dos novilhos e as ovelhas do Antigo Testamento. Os novos convertidos devem conhecer este aspecto da obra do Senhor, o aspecto tipificado pelas cinzas da novilha vermelha. Toda a eficácia da redenção é incorporada nas cinzas. Todos os pecados do mundo estão incluídos. O sangue estava nessas cinzas. Posteriormente, a qualquer momento, sempre que alguém fosse maculado por tocar algo impuro, não tinha necessidade de imolar uma outra novilha vermelha. Precisava apenas ser aspergido com a água para a impureza, contendo as cinzas da novilha vermelha. Em outras palavras, o crente hoje não precisa que o Senhor faça sua obra para ele uma segunda vez, desde que já existe provisão na obra redentora do Senhor para purificar todas as suas futuras máculas. O Senhor já fez plena provisão. O significado das cinzas nas Escrituras. Pode ser que alguém pergunte o que as cinzas significam. Por que a novilha vermelha deve ser queimada até as cinzas? Por que as cinzas devem ser recolhidas? A resposta é que na Bíblia as cinzas são utilizadas para representar a unidade básica da matéria. As cinzas na Bíblia são a última forma de todas as coisas. Seja um boi ou um cavalo ou o que quer que seja, tornam-se cinzas quando reduzidos ao seu estado final. As cinzas, por esta razão, são o final, a unidade irredutível. Elas não somente são imutáveis, como também incorruptíveis. Não estão sujeitas à ferrugem e à decomposição. São algo permanente, algo no estado final. A obra redentora do Senhor, como tipificada pela queima da novilha vermelha até as cinzas, revela a condição permanente e imutável. Aquilo que o Senhor fez por nós em sua obra redentora não pode ser mudado jamais, é sempre constante.
Não pense que as rochas nas montanhas são permanentes, porque elas podem ser queimadas até as cinzas. As cinzas, como forma final de toda a matéria, são mais permanentes que as rochas. Da mesma forma, a redenção que o Senhor proveu para nós é imutável, imaculável e incorruptível, disponível a nós em todo o tempo. A carne, a pele e o sangue da novilha vermelha estão sujeitos à corrupção, mas quando tornam-se cinzas, estão além da corrupção. Nossa redenção é, portanto, eternamente eficaz. Sempre que tocamos algo impuro e nos tornamos maculados, não precisamos pedir ao Senhor que morra outra vez por nós. Possuímos a cinza incorruptível e possuímos a água viva da vida. Sabemos que as cinzas são sempre eficazes em nos purificar. Colocando de outra forma, as cinzas da novilha vermelha representam a obra consumada da cruz para a utilização hoje e para uma necessidade futura. Declaramos que a novilha vermelha, uma vez queimada até as cinzas, é totalmente suficiente para todas as necessidades por toda a nossa vida. Damos graças a Deus por toda a suficiência da redenção do Senhor Jesus. Vemos mais e mais que pela sua morte Ele verdadeiramente expiou todos os nossos pecados. Número 2. Andar na luz. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. A que se refere a luz aqui? Há dois significados possíveis. Uma é a luz da santidade, a outra é a luz do Evangelho, ou seja, Deus revelado e manifestado no Evangelho. Muitos gostariam que luz aqui se referisse à luz da santidade. Então a primeira parte do versículo poderia ser parafraseada assim: se andarmos em santidade como Deus está em santidade. Tal versão, no entanto, tornaria sem significado o restante do verso, pois se somos santos, é evidente que não temos necessidade que o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifique de nossos pecados. Deus declarou claramente que Ele veio nos salvar e nos dar graça. Se estivermos nessa luz como Deus está na luz da graça, na luz do Evangelho, então podemos ter comunhão uns com os outros. Pela graça viemos a Deus como Ele vem a nós em graça. Então temos comunhão com Deus e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Isso é verdadeiramente graça. Certa vez o Sr. Darby estava conduzindo uma reunião na região norte dos Estados Unidos, onde estava um bom homem da igreja metodista que o admirava muito, chamado Daniel Steele. Esses dois homens, no entanto, discordavam em alguns pontos. Darby enfatizava bastante a graça de Deus, enquanto Steele enfocava o caminho de Deus em nós. Apesar da diferença de ênfases, o Sr. Steele sempre ia ouvir o Sr. Darby. Em uma ocasião, Darby pregou sobre 1 João 1, versículo 7, interpretando-o como princípio do Evangelho. Se andarmos na luz do Evangelho como Deus está na luz do Evangelho. Anteriormente não conhecíamos a Deus, o Deus que se revela no Evangelho. Agora o conhecemos pela revelação do Evangelho, porque Deus tem revelado a si mesmo nesta luz da sua graça. Vindo a Deus na luz da graça do seu Evangelho, temos agora comunhão com Deus. Naquele instante, o Sr. Steele não pôde mais suportar porque aquele ensinamento esmagava sua doutrina wesleyana. Levantou-se então e desafiou: mas, irmão Darby, suponha que um cristão verdadeiro volte suas costas contra a luz, como será então? Darby respondeu: a luz então brilhará nas suas costas. Durante sua vida, Darby falou muitas palavras maravilhosas, mas penso que esta foi uma das melhores. Aos olhos de Steele, se alguém resistisse à luz santa de Deus, tal pessoa estaria sem esperança. Conhecendo-o bem, Darby respondeu: então a luz brilhará em suas costas. Mais tarde, um outro metodista chamado Thomas reconheceu que a luz aqui deveria ser a luz do Evangelho, porque Deus se revelou plenamente no Evangelho. Hoje temos comunhão com Deus que se revelou a nós no Evangelho, e o resultado é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados.
Esse purificar é condicional ao nosso caminhar na luz. Espero que os novos crentes vejam que Deus é o Deus que revela a si mesmo. Ele não mais se oculta como fazia no tempo do Antigo Testamento. Hoje Deus pode ser conhecido e visto. Os atenienses adoravam ao Deus desconhecido, não só desconhecido como impossível de ser conhecido. Mas hoje, através do Evangelho, Deus se apresentou. Ele está na luz, e por essa luz podemos vê-lo. Nós o conhecemos como Deus porque Ele tem se revelado. Temos comunhão com Ele em sua luz, e consequentemente o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Número 3. A confissão e a graça do perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1, versículo 8. Enganamos a nós mesmos se dissermos que não temos pecado nenhum. É evidente que a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se sabemos que pecamos e também confessamos, Deus perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Ele é fiel à sua palavra e justo para com a sua obra, fiel à sua promessa e justo para com a obra redentora do seu Filho na cruz. Ele não pode deixar de perdoar, pois Ele mesmo o disse, e também por causa da obra de redenção. Por causa da sua fidelidade e retidão, Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como podemos dizer que nunca pecamos? Isso faria de Deus o mentiroso e refutaria a necessidade de redenção. Porque pecamos, Deus nos provê a redenção. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2, versículo 1. Estas coisas se referem às palavras em João 1, versículo 7 ao 10. Deus ali descreve nossas várias condições diante dele devido aos nossos pecados. Por causa do sangue de Jesus, seu Filho, Deus perdoa os nossos pecados. Devido à sua fidelidade e justiça, Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Não importa quais os tipos de pecados que cometemos, todos são perdoados. O que o Senhor fez foi nos perdoar completamente e nos purificar totalmente de todos os nossos pecados e de toda a nossa injustiça. Quando Ele diz toda, não há dúvida de que Ele quis dizer toda. Não mude a sua palavra. Ele perdoa não apenas os nossos pecados do passado, mas todos os nossos pecados. Pecados dos quais estamos conscientes, bem como aqueles dos quais não estamos. Prosseguimos com um perdão completo e perfeito. Estas coisas, no entanto, se referem a como nossos pecados são perdoados através da promessa e obra de Deus. Deus nos fala para que não pequemos. Ao vermos o grande perdão do Senhor para conosco, longe de sermos descuidados, ao contrário, somos constrangidos a não pecar. A seguir, tratamos de algo bastante específico. Os pecados já mencionados são mais gerais em natureza e o perdão experimentado é também geral quanto ao princípio. E com respeito aos pecados cometidos após termos crido no Senhor, qual é o perdão específico? E se alguém pecar, referindo-se aos filhos de Deus, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Junto ao Pai mostra que é uma questão familiar. Somos contados como filhos de Deus, pertencemos a esta família. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Porque na sua morte ele se tornou propiciação pelos nossos pecados, ele é agora o nosso advogado junto ao Pai. Se um cristão pecar, tem um advogado junto ao Pai.
Há um relacionamento de pai e filho se quem pecar for um crente. A palavra advogar em grego é parakletos e significa chamar para estar ao lado. Essa palavra possui dois usos diferentes. No aspecto civil, é de alguém que está ao lado, sempre pronto a ajudar, e no aspecto legal, é utilizado como conselheiro ou procurador, alguém que toma para si plena responsabilidade pelo caso. Nosso Senhor nos trouxe a esta posição quando viemos à sua cruz. Como Ele assumiu nosso caso? Sendo propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2, versículo 2. Propiciação aqui é comparada às cinzas da novilha vermelha em Números 19. Como temos mencionado, a provisão encontrada em Números 19 é para utilização futura. Da mesma maneira, o perdão de nossos pecados, incluindo os do presente e os do futuro, é baseado na obra consumada da cruz. Não há necessidade de uma nova cruz, porque a obra redentora da cruz é eternamente eficaz. Os recém-convertidos devem ser exortados a não pecar. Não devem pecar de maneira alguma, e isto é possível a eles. Se infelizmente pecarem, que possam se lembrar que o sangue do Senhor Jesus pode ainda purificar de todos os nossos pecados. Ele é o nosso defensor, Ele é o justo. O fato absoluto de que Ele está agora com o Pai garante o perdão dos nossos pecados. Sendo assim, não permaneça na vergonha do pecado como se tal sofrimento trouxesse santidade. Não pense que por prolongar a consciência do pecado é de alguma forma indicação de santidade. Se alguém pecar, a primeira coisa a se fazer é ir até Deus e confessar: eu pequei. Isto é julgar a si mesmo, chamando o pecado pelo seu nome certo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se fizer assim, você verá que Deus perdoa e que a comunhão com Ele é restaurada imediatamente. Número 4. O caminho para a restauração. Se um filho de Deus pecar e continuar naquele pecado sem confessá-lo, ele continua sendo filho de Deus e Deus ainda é seu Pai. Sua comunhão com Deus, no entanto, estará quebrada. Há agora fraqueza em sua consciência e ele é incapaz de se erguer diante de Deus. Pode tentar ter comunhão com Deus, mas verá que é doloroso e será uma comunhão muito limitada. É como uma criança que fez algo errado. Mesmo que sua mãe não saiba e ainda não a tenha repreendido, ela sente-se desconfortável. Ela encontra dificuldades em ter comunhão plena, porque dentro de si há uma sensação de distância. Há apenas um caminho para a restauração: ir até Deus e confessar o pecado, crendo que o Senhor Jesus é nosso advogado e tratou de todos os nossos pecados. Assim, estando diante dele e humildemente reconhecendo a falha, volto-me para o Senhor para que daqui por diante eu não seja arrogante e descuidado. Aprendemos quão propensos somos a cair. Não somos melhor que os outros. Assim oro para que o Senhor seja misericordioso para comigo, a fim de continuar com o Senhor passo a passo. Louvado seja Deus, porque temos um advogado diante dele, alguém que está ao nosso lado. Oração. Senhor, pedimos que nos instruas, se possível que estas palavras sejam de proveito para os novos crentes. Estamos realmente interessados no bem-estar deles. Como desejamos que os recém-convertidos em todos os lugares possam prosseguir e glorificar o Teu nome. Possam eles estar no caminho reto e aprender as lições vivas no Evangelho para que sejam úteis a Ti. Ensina-nos a ajudá-los e a guiá-los. Reconhecemos que essas palavras são fragmentárias, como que de pouca utilidade, mas prosseguimos buscando a Tua misericórdia e graça. Seja misericordioso para conosco, a fim de que sejamos capazes de ajudá-los. Nós, que nada somos, buscamos a Tua misericórdia.
pois oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.